Bom dia, meu povo bonito! Ei, de azul, me leva para tua casa para que a gente possa conversar sobre geografia, né, Deivinho? Deivinho não, já... Juninho. Juninho Play! Juninho Play! Gente, 8º ano, hoje nós voltamos com um tema que ele é recorrente, né, logicamente, no nosso programa de ensino de geografia do 8º ano, que é a globalização, que são os problemas causados por essa globalização, principalmente as desigualdades sociais no mundo e no Brasil. Né? Eu sou o professor Giorgio Paulo e hoje eu conto aqui para nos ajudar com Laisa. Laisa está aqui, a nossa intérprete de Libras, né? Ajudando e transformando essa nossa aula, ela mais interativa, ela mais, como é que eu posso dizer? Faltou agora a palavra, né? Acessível. Acessível, muito bem. E aproveitando o embalo já, passa para ele ali, Juninho Play, ele que está de verde quando ficar maduro, hein? Exatamente, estamos aqui sem carinho e sem amor não, né? Oxe. Claro que nós temos tudo isso e estamos aqui felizes, dialogando para vocês mais uma vez, 8º ano. Nossa geografia agradável, espero que vocês estejam bem. Professor e professora também não seria diferente. Espero que vocês estejam bem. Vamos embora para mais uma aula show! Pois então, professor, aí a desigualdade social trazido pela globalização. A gente canta a música assim, ó. I close my eyes, only for a moment, and the moment's gone. All my dreams, passing for my eyes and curiosity. Dust in the Wind. Acompanha depois essa música aí. É uma música que nos faz lembrar de que nós somos, nesse universo, uma poeira no vento. Ou seja, nós não somos muita coisa. Mas precisamos fazer valer essa coisa pequena no universo que nós somos, né? Porque senão a nossa vida ela não tem sentido. E aí, essas desigualdades sociais são exatamente essas questões, né, que a história da humanidade foi construindo ao longo do tempo, desde que o homem é homem, professor Gilson. Desde o primeiro passo, o primeiro passo para a humanidade, né? Então, essas desigualdades sociais no mundo e no Brasil têm a ver também com o quê? Com as questões trabalhistas, as questões sociais, as questões humanitárias, né? As questões de moradia, os direitos de nós, enquanto cidadãos e cidadãs do meu Brasil. Né? Quais são esses direitos que estão na Constituição Federal de 1988, a chamada Constituição Cidadã? E aí eu trago aqui, já de cara, uma imagem que reflete um pouco da nossa realidade, não só de Recife, de Pernambuco, de Brasil, mas também de mundo, não é? Então, quando a gente vê algumas imagens de filmes, novelas, né, comerciais, propagandas, a gente percebe que há uma divergência, uma diferença aí no espaço urbano. Na geografia, a gente não fala tanto de paisagens, né, as paisagens naturais, né, e as paisagens culturais, né, professor Gilson? Exato. E aí, bota aí em tela cheia, por favor, Juninho Play. Olha lá, você vê nessa imagem a beira-mar, os prédios na beira-mar, que podia ser a beira-mar de Boa Viagem, a beira-mar de Piedade, a beira-mar aqui no Pina, no Buraco da Véia, né? O que a professora Vanessa fala muito. Beira-mar ali de Olinda, Janga, Paulista, Pau Amarelo, depois, bom, Rio de Janeiro, né? Sim. Certo? Mas aí a gente vê por trás o morro, e no morro as comunidades, né? As comunidades que foram chamadas de favelas por uma questão histórica, né? Quando os favelados, que foram as pessoas que vieram presas da Guerra de Canudos, foram para o Rio de Janeiro, e a gente tem o sertão, uma planta caducifolha, né? Chamada favela. Conhece, professor? Eu sei, eu só não vou arriscar o nome científico dela. O nome dela é científico, é complicado, né? Mas vamos lá, bota de novo em tela cheia e acompanha a leitura do texto. Ó, a desigualdade social é um tema presente desde a escola, quando se colocavam as diferenças econômicas e de tratamento na sociedade,
até a faculdade, onde se aprofundam os conhecimentos sobre a área. Que área? A área da desigualdade social. Então é importante que a gente perceba que essa diferença, essa diversidade, esses problemas causados, eles têm uma origem histórica, tá? Então eu trago para vocês aí nessa imagem, eu trago uma europeia, eu trago uma festa na corte, que pode ser aqui no Brasil, não é? Ou pode ser em qualquer país da Europa do século XVII, XVIII, XIX. Eu trago aí uma caricatura, né, de uma dança africana, para mostrar aí para a gente que o que é e como surge a desigualdade. Tá? Então vamos tentar explicar aí um pouco das origens, né, desse mal que existe desde os primórdios da humanidade, ou seja, desde que o homem é homem. Se você lembrar aí, ó, corta para mim agora, Deivinho. Deivinho, porque eu saí lá do outro estudo, Deivinho, Juninho Play. Adão, Eva, Caim e Abel, ó. A mitologia bíblica, né? O mito da Bíblia lá, de que Deus criou o mundo, criou o homem, depois o homem é o rascunho. A obra-prima foi a mulher que veio depois, né? É a obra-prima. Então, depois veio Caim e Abel. Caim e Abel, a inveja, as desigualdades, as diferenças. Então, essa história, ela nos remete a refletir e a pensar naquilo que nós somos enquanto natureza humana, mas precisamos crescer, precisamos desenvolver essa nossa capacidade a palavra da empatia, tá? De nos colocarmos no lugar do outro. Imagina só. Então, na hora que nós nos colocamos no lugar do outro, a gente vai saber ou vai sentir um pouco a diferença que o outro aparentemente tem ou transmite, tá? Então, na geografia também não podia ser diferente. As desigualdades sociais, elas existem, né? De que forma? Então, ó, é um processo que existe dentro das relações da sociedade, presente em todos os países do mundo. Não é uma regra ou uma exceção, mas em todos os países do mundo. O professor Gilson hoje de manhã falava que chegamos a uma população mundial de mais de 1 bilhão, 8 bilhões de pessoas. 1 bilhão, ó. 1 bilhão é o continente indiano quase. Isso. Né? 8 bilhões de pessoas, né, no mundo. Imagine você. Então, todos os países do mundo, a gente observa essa questão da desigualdade social. É lógico que em determinadas regiões do mundo, né, Joe, a gente vai encontrar diferenças mais gritantes do que outras. Então, faz parte das relações sociais, não é, que determina um lugar, né, as desigualdades. Então, por questões econômicas, ó, questões econômicas, questões de gênero, questões de cor, questões de crença, círculo ou grupo social. Essas são as mais comuns, não é? As mais comuns das desigualdades sociais. Agora, de onde se surge isso aí? Por uma questão cultural, não é? Por uma questão cultural. Então, veja, nós somos, o Brasil é um país onde há mais católicos no mundo, não é? Mas a religião católica, ela é cristã. Ela é cristã. Quais são as outras igrejas cristãs no Brasil? Então, são várias. Né? Então, nós temos mais em comum do que diferenças. As diferenças foram criadas por questões de sociedade, questões culturais. Não é? A religião afro-brasileira, as religiões de matriz africana. Não é? Depois nós temos outras filosofias ou experiências de vida. E cada uma tem as suas culturas, as suas bases. Então, a questão da cor. A escravidão, por exemplo, professor Gilson, ela nem sempre tomou apenas por questões da cor da pele, como é o caso da africana, no século XIV, XV, e no Brasil vai até o século XIX. Não é? A questão da escravidão africana, dos escravizados que vieram para cá. Na Grécia Antiga, na Roma, a escravidão não tinha nada a ver com cor da pele, mas sim com condição social.
questão de escravidão por dívida, escravidão por aprisionamento, não é? Que era independente de cor. Quando a gente pega o Egito naturalmente está onde? Em que continente? Europeu? Egito. Não, continente Egito. africano, não é? Outros reinos importantes da história, Daomé, um reino importantíssimo da África, não é? E aí a gente vai tendo, aos poucos, essas questões, não é, de grupos sociais. E assim por diante. A gente vê, por exemplo, Oriente Médio tem uma cultura, Europa tem uma cultura, Ásia tem outra cultura, não é? A cultura indiana, a cultura japonesa, a cultura chinesa. Aí você vai lá para o norte, Suécia, Finlândia, Noruega, Dinamarca, outras culturas. Vem para a América, América do Norte, Canadá, Estados Unidos e México. Culturas diferentes. América Central, meio mundo de países na América Central, países insulares, olha o nome. Eita! Hein? Então, Fale um pouquinho aí. quando a gente fala de países insulares, é bem comum, né? A gente tem aqui América Norte, Sul e Central. Sim. Aí quando a gente pega a parte aí central, né, América Central, nós vamos ter o quê? Dividir em duas. Aí é bem comum aparecer a América Central Istmica, ou então América Central Insular. Quando a gente fala na questão istmica, né, istmico, é justamente a parte continental. Aquela partezinha que está amarrada, né, ligando ali Haiti. solo com solo, né? o sul com o norte, Sim. né? Quando a gente parte para a questão insular, já parte ali para o conjunto de ilhas, né? Tem Cuba, terra boa, professor. Cuba. Eu gosto de Cuba. A região do Caribe em si, Caribe em ela si, é muito boa, né? É bastante diversificada, tem um teor cultural bastante diversificado também, elevada, é uma área muito boa. As praias, professor, menino do céu. Opa. Você sabia que tem aqui uma Sim. região, aqui no interior aqui próximo, Goiânia, tem uma praia de Ponta de Pedra, de Sim. carne de vaca, chamada o Caribe do Brasil? Caribe brasileiro, né? É. Eita, terra Dependendo boa. do dia e da hora, a água tá azulzinha, bem transparente. Exato. Olha, Né? menino do céu. Riacho Doce, foi feita uma novela de carne de vaca, É isso. né? Você tá assim com água aqui no peito aqui, ó. Ixi, Você tá vendo a unha encravada do dedão que a menina fez a unha. O bife que arrancou, né? Aí, professor, tem um detalhe, Sim. né? Porque a gente tem aquelas nomenclaturas que dividiam os países antigamente, que a gente utiliza hoje em dia, né? Por exemplo, Claro que o subdesenvolvido não é tanto mais usado. A gente deu uma descartada, né? E passou a utilizar países emergentes, né? Sim. Os países que estão em desenvolvimento, Desenvolvimento. né? É. Aí muitas pessoas podem levar assim a cabeça, né? Criar a situação de pensar, eita, as situações das desigualdades sociais estão presas aos países menos desenvolvidos, países emergentes. Aí é que o pessoal se engana, professor Jorge, né? Quando a gente pega as grandes potências, países desenvolvidos, a gente encontra bastante desigualdades inseridas ali, viu? Aí pode citar alguns exemplos aqui, professor? Pode. Podemos, né? pode. Pode pegar aqui Estados Unidos, que é o exemplo clássico, né, de país desenvolvido, quando a gente fala hoje em dia, né? A gente pegando ali aqueles países europeus, né? Alemanha, Inglaterra, quando a gente puxa ali para a Ásia, pegando a China, temos sim bastante desigualdades sociais também inseridas nesses países, pessoal. Gente, é importante que a gente entenda que o que o professor está colocando, que essas diferenças sociais, elas nem sempre estão ligadas ao poder econômico aquisitivo. Isso. Tá? Como assim, professor? Você vê, na Índia, a gente ainda tem uma sociedade dividida em castas. Embora essa divisão de castas ela tenha sido abolida em 1977. Né? Vocês vão lembrar de um homem, por exemplo, chamado Mahatma Gandhi, famosíssimo, né? Uma pessoa importante que pregou a paz. Ele nasceu na Índia, num momento de colonização, né? Que era um protetorado inglês. Imagine vocês que ele foi trabalhar numa empresa britânica, foi para a Inglaterra, formou-se em direito, e quando ele volta trabalhando por essa empresa britânica, né, que era de trens e de extração de petróleo, ele vem como funcionário, né, da empresa, vem na primeira classe do trem, viu, Gilson? Quando ele chega em Nova Delhi, a turma coloca ele para fora do trem porque ele estava na primeira classe, porque ele era indiano.
Né? Eu disse, mas isso não interessa, aqui não tem nada a ver uma coisa com a outra, você aqui não pode estar nesse vagão. Você tem que ir lá no vagão, lá junto com os bichos. Ixi. Não é? Por quê? Era uma questão cultural. Ele, Gandhi, pertencia a uma camada social, né, menos favorecida na Índia, chamada de castas. Os brahmanes, os vaixás, os sudras e os párias. Os párias também chamados de dalits. Você viu até na novela aí, passou uma novela desse, quem era, né, a menina o rapaz era um dalit. O rapaz era o dalit. O que é um dalit? Né? É aquele cara que é intocável, ou seja, era uma pessoa que era a poeira que ficava embaixo da sandália do deus Shiva. Ou seja, em nada, você não era pior do que nada. Né? E aí, resultado, ele vai combater essa questão da estratificação social em castas, porque por mais que você fizesse, você podia ter descoberto uma mina de ouro do seu quintal. Ser a pessoa mais rica na Índia. Mas se você fosse nascido naquela casta, você não era nada. Entenderam a questão? Então, em algumas situações, em alguns países, essa questão da desigualdade social não está relacionada ao poder aquisitivo, ao poder econômico. Não é? Agora, em outros países, né, eu posso tomar um espumante ou um champanhe. Eu quero tomar um champanhe, né, uma champanhe, lá da região da França, de tal safra, que a garrafa custa R$1.000. Não sei quanto custa. Nem quero saber, tem jeito assim. Né? A gente tem aí, eu tenho aqui esses dados. Vamos lá, bota em tela cheia, por favor, meu amor. Ó, essa forma de desigualdade prejudica e limita o status social dessas pessoas, além de seu acesso a direitos básicos como, olha, acesso à educação e saúde de qualidade, direito à propriedade, direito ao trabalho, direito à moradia, ter boas condições de transporte e locomoção, entre outras situações. Não é? Então, como surge a desigualdade social? Tá? Como é que surge essa desigualdade social? Então, vários teóricos e pensadores buscam entender esse fenômeno que assola, né? que prejudica, que bate, que pega em boa parte dos países do mundo até hoje. Então, boa parte deles, em suas teorias, né, desses teóricos, eles culpam a existência da desigualdade social num vértice em comum, ou seja, a concentração do dinheiro, ou seja, a má distribuição de renda. Aí você tem ali, perto de Liza, tem uma figurinha. Bota lá de novo, Juninho Play. Tem uma balança. Então você vê, onde é que 3 pessoas pesam menos do que uma? Uhum. Né? É na questão da concentração de riqueza. Né? Então, vamos para frente. Ó, algumas das causas da desigualdade social. Quais são? Vamos lá. Má distribuição de renda e concentração do poder. Ou seja, poucas pessoas concentram uma grande quantidade de riquezas consigo e uma imensa maioria de pessoas, né, sem muita coisa. Má administração de recursos, principalmente recursos públicos. Né? Recursos públicos, aquilo que é público, gente, corta para mim, bota aqui, corta para mim, tela cheia. Bota assim, bem assim, vou chegar bem pertinho. Aí vou ficar passado na frente da câmera do professor Gilson. Mas vá-se embora. Ou não. Ó, meu povo, aquilo que é público não significa dizer que não é de ninguém. Tá certo? Aquilo que é público quer dizer que é nosso. Então, aquilo que é nosso, eu, você, ele, os artigos todinho da língua portuguesa, eu, você, ele, todos nós temos que preservar. Porque se a gente investe mal o dinheiro público, o que é que acontece? Deixa de investir onde deveria para repor aquilo que não foi feito ou que foi feito e foi destruído pelo próprio povo. Não é? Então é preciso que a gente tenha muito cuidado com isso. Então essa má distribuição de recursos públicos é preciso ter muita cautela com isso. A lógica do mercado, ó, do sistema capitalista quanto ao lucro para as empresas e os donos dessas empresas. Né? Ou seja, melhorar o quê? Melhorar essa questão de, por exemplo, cobranças de impostos, quem paga imposto no Brasil. Né? Tem uma curiosidade que até hoje o pessoal fala. Eu tenho uma motinha, eu pago IPVA.
Professor Gilson compra um carrinho, paga o IPVA, que é o Imposto de Propriedade de Veículos Automotores. Veículos automotores. Se eu for comprar um jet ski, não é um veículo automotor, não tem motor, Sim. então não paga imposto. Uma lancha, vou pintar o cabelo de branco, não paga imposto de IPVA. Avião, helicóptero, por que não se paga imposto sobre isso? Não é? Porque quem compra não sou eu, nem é você. São outras pessoas, né? Eu não vou entrar nesse mérito da discussão aqui. Mas, falta de investimento nas áreas sociais, né? Como cultura, assistência à população mais carente, com saúde melhor, com educação melhor. Graças a Deus a educação tem crescido, tem evoluído. Hoje nós temos escolas em tempo integral, com estrutura, onde o estudante, né, ele passa o dia inteiro na escola, se alimenta, estuda, vai para casa com a tarefinha pronta. Isso, a longo prazo, isso vai repercutir numa população mais estudada, mais inteligente, mais capaz de resolver seus problemas. Mas ainda precisa acabar com a situação que é a falta de oportunidade de trabalho, não é, de trabalho e do emprego bom, não é, com salário justo, não é, e assim por diante. Vamos lá. Olá, veja o camarada na situação aí de difícil, faltando dinheiro, viu, Gilson? Ei. Cadê? Chega final do mês, é uma fartura, farta tudo, né? Farta tudo. Então a situação, eu trouxe ali uma moeda oriental, uma escrita aí, né, uma escrita chinesa, japonesa, não sei, oriental, para mostrar que não tem diferença de lugar, né? Que a crise, quando bate em todo canto. Então, as desigualdades de gênero, né? De gênero, desigualdade racial, desigualdade de classe, né? Rica. Aí você tem, antigamente, antes de estudar a pirâmide social, classe alta, média e baixa. Hoje a gente só tem classe alta e classe baixa. A classe média, ela desapareceu praticamente, porque as dificuldades de trabalho, de salário, né, de moradia, de saúde, de educação, isso tudo tem trazido problemas que afetam e afloram, né, como diz assim na geografia, as terras que emergem, né, da água, ou seja, esses problemas aparecem hoje com maior proporção, com maior dificuldade. Então, a desigualdade social no Brasil, de acordo com o estudo liberado pelo IBGE, tá? A concentração de renda aumentou em 2018, Gil, só. Os dados mostram que o rendimento mensal dos 1% mais ricos do país é quase 34 vezes maior do que o rendimento da metade da população. Então, isso demonstra uma situação difícil, né? Onde o estudo mostra que a renda de 5% mais pobre caiu em 3%, enquanto a renda dos 1% mais ricos aumentou em 8%. Então, assim, o índice de Gini, né, que é um instrumento utilizado para medir a desigualdade no Brasil, voltou a subir. Então, você encontra mais gente hoje. Nós temos em torno de mais de 15 milhões de pessoas desempregadas, sem carteira assinada. Então, o mundo passa por uma crise econômica. Esse fator se reflete diretamente na quantidade de desempregados, de pessoas que trabalham hoje nas ruas vendendo pipoca, vendendo água, vendendo um bolo, vendendo um lanche, vendendo um suco, vendendo uma fruta. Não é? Isso tem causado uma grande quantidade de pessoas assim. Então, a partir de 2018, nós temos aí um número de 0,509. Então, vale lembrar que o índice varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, pior é a distribuição de renda do país. Então, estamos chegando a 1. Estamos na metade aí. Já estamos na metade. Né? Então, o desafio de hoje é o seguinte: a desigualdade é um problema sistêmico no Brasil e no mundo, ou seja, é recorrente, é contínuo. Então, bora comentar aí, né, com seus colegas, com seu professor, com seus amigos. E depois, se você puder, vai lá no YouTube, deixa lá os comentários, Importante. Deixa as mensagens que você quiser e a gente vai retomando isso aí aos poucos, né, para a gente entender um pouco mais sobre a geografia humana, né, que são esses problemas que a gente traz. Gilson, você expressa do meu povo aí, professor. Gente, sempre um prazer, vocês sabem, né? É uma alegria estar aqui dialogando com vocês. Manda, interajam conosco, deixe lá um recadinho, fale conosco aí pelo chat do aplicativo, estamos sempre à disposição de você. Um beijo do Rostinho Lindo, até o próximo encontro, pessoal.
Tchau, meu amor, tchau. Não chore assim, meu bem, pois se você chorar, eu choro também. Fui!